A paz do Senhor Jesus, queridos. Quem está falando aqui é o pastor Rangel Bispo. Irei comentar a nona lição, 27 de agosto de 2023, com o tema Uma visão bíblica do corpo. Texto áureo: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13, parte B. Verdade prática: o corpo é templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 ao versículo 20. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, o Senhor que está acima de tudo e de todos, o Senhor tem o controle de toda a raça humana. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, abre mais uma vez o nosso entendimento para poder compreender a Tua palavra, guardar no coração, para não pecar contra o Senhor. Nos ajuda em tudo, mais uma vez, em nome de Jesus. Introdução: Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. Em vista disso, Ele espera do homem regenerado uma vida de santidade. Contudo, os conceitos secularistas propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. Tópico 1. A criação do ser humano. Parágrafo 1. A origem da raça humana. Parágrafo 2. A constituição do ser humano. Parágrafo 3. Queda e restauração humana. Gênesis capítulo 2, versículo 7 está escrito: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis capítulo 1, versículo 27 está escrito: E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. A Bíblia é a palavra de Deus. É a única verdade absoluta. E por isso cremos somente na Bíblia. Essa palavra que é a palavra inerrante, infalível. Parágrafo 2. A constituição do ser humano. Essa constituição humana é denominada de tricotomia, isto é, três substâncias: espírito, alma e corpo. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Exemplo dessa estrutura pode ser observada na pessoa de Cristo. Lucas capítulo 23, versículo 46, Lucas capítulo 24, versículo 39. A Bíblia de Estudo Pentecostal leciona que o nosso espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus. E a alma é definida pelo aspecto da mente, emoções e vontade. O corpo é a parte que volta ao pó e que, no caso dos salvos, será transformado no dia da ressurreição. Hino da harpa cristã, número 5. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em obração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Ou seja, corpo, alma e espírito precisamos estar conservando, se santificando para nos encontrarmos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no momento do arrebatamento, porque aqueles que estão mortos irá ressuscitar e receberá um corpo incorruptível para aqueles que são lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Se você não tem essa intimidade com Deus, eu te convido a aceitar a Jesus. Primeiro, você aceita Jesus, você se batiza e você começa a participar da ceia do Senhor, anunciando a volta de Jesus, para que naquele grande dia nós possamos estar seguindo e subindo realmente para o lugar onde não vai ter mais choro, mais planto, mais
luto, não vai ter mais tristeza, porque o nosso Deus há de governar. Parágrafo 3, queda e a restauração humana. A Bíblia revela que todas as áreas do nosso ser foram afetadas pelo pecado original. Então, depois do pecado de Adão e Eva, todas as áreas foram afetadas. Mas, pelo amor que Deus teve com a humanidade, um amor de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Nós podemos entender que através da morte de Cristo na cruz e a ressurreição, Jesus nos reconciliou novamente com Deus Todo-Poderoso. E por isso, nós agora, como templo do Espírito Santo, precisamos estar glorificando, porque o nosso corpo pertence ao nosso Deus. E em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 está escrito: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tópico 2, a visão bíblica do corpo. Parágrafo 1, parte exterior do corpo. Parágrafo 2, templo do Espírito Santo. E parágrafo 3, glorificado na ressurreição. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 ao versículo 20, está escrito: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ou seja, as coisas lícitas que o mundo propaga, aquele que é crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus, não pode deixar dominar. Por exemplo, é lícito colocar uma tatuagem? É lícito. Porém, não convém ao crente lavado e remido machucar, ferir o corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, se algum crente lavado e remido, ele busca fazer uma tatuagem, é lícito? É, mas não convém ao crente. Versículo 13, os manjares não são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabes que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois em uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, Deus nos proporcionou a estar com este corpo, mas o corpo pertence ao Deus Todo-Poderoso, Criador. E precisamos sim de glorificar a Deus com o nosso corpo, porque nós somos templo do Espírito Santo. O momento em que Deus enviou Jesus Cristo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando ele voltou para o Pai, após a ressurreição, ele enviou o Espírito Santo Consolador.
E esse Espírito Santo habita em cada um de nós, para aqueles que aceitam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E por isso, precisamos ter o cuidado que somos templo do Espírito Santo. O Espírito é santo, e se o Espírito é santo, ele requer de cada um de nós santidade. Santidade é buscar fazer uma limpeza a todo momento, a cada milésimo, de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, para poder estarmos realmente nos conservando diante da presença do Espírito Santo. Tópico 3, a visão secular do corpo. Parágrafo 1, hedonismo e narcisismo. Zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Nós temos sim de cuidar do nosso corpo. Fazer uma academia, uma atividade, cuidar da nossa alimentação. Tudo isso é positivo. Porém, no hedonismo, tudo por conta do prazer. Tudo é possível, tudo é liberal, nada é proibido. A sigla LGBTQIAPN+, é uma sigla que já está dizendo mais, ou seja, tudo pelo prazer. Não importa se vai ser com um defunto, se vai ser com um animal, se vai ser com a mãe, com o pai, com criança, não importa. Tudo pelo prazer. Até porque essas ideologias que surgiu também de origens do marxismo cultural, ela tem uma visão ateísta. Ou seja, são ateus que não acreditam em Deus, que não acreditam na Bíblia, por isso, para ele não existe regras, nem limites, nem lei. É uma verdadeira anarquia. Cada um faz da forma que achar melhor. Tudo pelo prazer. E o narcisismo é o excesso de amor por si próprio. É a auto-idolatria. E infelizmente tem muitas pessoas vivendo dessa forma. E precisamos estar vigiando. Porque nós temos de realmente glorificar a Deus com o nosso corpo que o Senhor nos proporcionou. Parágrafo 2. Erotização e libertinagem. Todavia, em nossos dias, a erotização do corpo é explorada nas mídias sociais, nas artes, nas músicas, nas literaturas. O objetivo é seduzir e estimular as práticas sexuais ilícitas, como resultado, a licenciosidade, isto é, a conduta sexual desregrada e imoral, prolifera assustadoramente. Diante disso, o apóstolo Paulo adverte: todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Precisamos estar vigiando, porque a sedução que o mundo que jaz o maligno tem proporcionado para todos aqueles que habitam na terra, com o intuito de levar muitos para o inferno. E precisamos estar vigiando, porque Jesus Cristo está voltando. Parágrafo 3. Liberdade e autonomia. A Bíblia atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9 e o versículo 10 está escrito: alegra-te, jovem, na tua mocidade. Alegra-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque adolescência e juventude são vaidade. Aqui é o homem mais sábio do mundo que já existiu, o rei Salomão, nascido de mulher. E não existirá
um outro igual a Salomão. E ele nos adverte a respeito da vaidade sobre o livre-arbítrio. Você está livre, você tem autonomia, você tem liberdade de fazer todas as suas escolhas. Mas não esqueça que um dia todos nós iremos prestar conta diante de Deus. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14 está escrito: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Deus chamará cada um de nós para a prestação de conta. E não esqueça que Deus não vai aceitar o jeitinho brasileiro. Deus não vai ser subornado. Ele é um Deus justo, um Deus verdadeiro. Por isso, precisamos estar atentos para não cair em tentação dessas ideologias que, a princípio, como eu falei, volto a repetir, que tem uma visão ateísta, não acredita em Deus, justamente com a intenção de se tornar um filho rebelde que não precisa de regras, nem lei, nem limites. Não esqueça, todos nós iremos prestar conta diante de Deus. Nesse aspecto, livre de qualquer moral divina, o indivíduo passa a exercer todo o controle sobre o corpo. Desse modo, seus adeptos atuam contra o corpo na legalização do aborto, da prostituição, das drogas, do suicídio assistido, dentre outros. Contrário a esse ativismo, o apóstolo Paulo assevera: não sabeis que não sois de vós mesmos? Todas essas ideologias, eles estimulam e seduzem a cada um tomar a atitude que quer. Ele só não fala a verdade, que é as consequências das nossas atitudes. Porque tudo que o homem planta, ele vai colher. Mas às vezes, essas ideologias, ela tenta realmente cegar o homem pecador para realmente eles não poderem ver as consequências diante das suas escolhas. Mas que Deus nos ajude a estar vigiando para não cair em tentação. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus os destruirá, porque o templo de Deus, conclusão, criado da terra, a imagem e a semelhança divinas, o homem é constituído de 3 substâncias: espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Nessa concepção, não podemos pecar com o corpo sem afetar o espírito e a alma. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 ao 17. O corpo é morada do espírito que não habita em santuário impuro. Na vinda de Cristo, o corpo dos santos será glorificado. Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. O princípio de cuidado e santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus. Se você achou relevante todo esse conteúdo, se inscreva, comente e nos ajude a compartilhar esse conteúdo. Esteja orando e intercedendo pelo nosso Brasil. Mas se levante para interceder pelo nosso Brasil. O STF está atropelando tudo para legalizar, para descriminalizar a maconha. Será uma porta de entrada para diversas outras drogas. Hoje, com as proibições, já existe destruição dentro da família. Imagine se liberar 60 gramas de maconha, como eles estão querendo liberar, é equivalente aproximadamente a 120 cigarrinhos de maconha.
olha que absurdo, com tantas coisas para se resolver, com a Cracolândia ali em São Paulo destruindo há mais de 30 anos sem controle, eles agora estão querendo liberar. E que Deus possa ter misericórdia e paralisar completamente todos eles que são a favor da legalização das drogas. Seu Barroso, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Fachin e todos outros que vão votar, e que nós possamos estar orando para que os senadores, os deputados, o povo brasileiro possa se levantar para realmente dizer não. Não à legalização das drogas. Estão querendo também aprovar a legalização do aborto, destruindo o corpo, matando, assassinando uma criança inocente e indefesa. Mas que Deus tenha misericórdia. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Jesus Cristo vai voltar. Essa é a única esperança que o crente tem, que Jesus Cristo vai voltar. E que Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo sabendo disso, não se desespere. Deus está no controle. Mas não esqueça de se levantar, de orar, de buscar, porque eu sei que Deus vai nos perdoar e também vai sarar essa terra chamada Brasil. Amém? Fica com Deus. Até a próxima aula, se assim Deus permitir. Quem busca santidade alcançará o céu. O pecado mata o corpo e fere a alma. Suas consequências fatalmente são cruéis. Deus é santo e exige santidade. O céu é lugar de santo, lá só entram os fiéis. Todo poderoso.